Vamos estar lendo então. Vede quão grande caridade, quão grande amor, em algumas versões, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Portanto, amados, nós temos estudado a carta de João e desde o seu princípio nós temos visto que João tem baseado essa sua carta, ou esse ensinamento, esse mandamento que ele nos traz, no primeiro dos mandamentos, no que diz respeito ao Torá, ao Pentateuco, à lei. E vemos ali em primeiro capítulo de Gênesis, que o primeiro de todos os mandamentos, a primeira palavra que sai da boca de Deus é que haja luz. E vemos, portanto, que no capítulo 1, ele compara a luz com a verdade e as trevas com a mentira. E vemos, portanto, que assim que Deus cria a luz, ele faz uma separação nítida entre a luz e as trevas, entre as obras das trevas e as obras da luz. Vemos então no capítulo 2 que João continua e ele, portanto, ele associa a luz com amor ao próximo, com amor ao seu irmão. E em segundo plano, ele nos mostra que as trevas, essa escuridade, ela se associa com o ódio, com o mau desejo para com o próximo. Então nós vemos que há um mérito no comportamento humano perante Deus. É necessário que o ser humano ele mude a sua vida. É necessário que nós temos que mudar o nosso comportamento diariamente. Porque ele manifestou em nós o seu amor, como nós temos lido. Ele manifestou o seu amor, né? Por isso que aqui é escrito que vede quão grande amor, né, tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, o amor de Deus, a luz de Deus para conosco, ela nos alcança e somos chamados filhos de Deus. E há uma separação entre nós e as obras da carne, as obras do mundo, por isso que o mundo não nos conhece. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, na sua glória, assim como João viu a Cristo na ilha de Patmos. Sabe, ele viu um Jesus resplandecente, sabe? O seu brilho era muito mais do que a luz do sol. Os seus pés eram reluzentes, sabe? Nós temos um Deus poderoso, temos um Cristo poderoso, um Messias poderoso, que vem em nome do Senhor. E aqui então, nós vemos que, e assim mesmo, se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Portanto, nós temos uma esperança. Eu quero dizer para você que me escuta nessa noite, que assiste essa transmissão, que a nossa esperança é vermos como ele é sermos como ele é de termos a vida eterna. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está depositada em coisas materiais, em dinheiro, no poder socioeconômico de uma nação. Se bem que muitos procuram nações com estabilidade socioeconômica, mas eu digo para vocês, o estado mundial hoje é um estado precário.
Grandes empresas têm fechado as suas portas. Tantas pessoas têm perdido emprego. Aqui mesmo na África do Sul, nós temos visto onda após onda de corrupção e o estado socioeconômico caindo. E eu quero dizer para você que há uma esperança. A nossa esperança é sermos como Ele é vermos como Ele é. Nisto está a nossa esperança, na vida eterna. Portanto, todo aquele, sabe, que tem essa esperança, ele se purifica. Nós achamos motivo para nos purificarmos diariamente no fato de que vamos vê-lo quando ele se manifestar. Nós também nos manifestaremos, nossos corpos serão transformados e a morte não nos alcançará mais. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então entenda que a lei de Deus, nos 10 artigos, que são os 10 mandamentos, as 613 leis que nós vemos em Êxodo e em Deuteronômio, elas são apenas um resumo geral das 613 que estão em todo o Torá. E dentro de todas essas, nós vemos então que aquele que pratica o pecado, sabe, ele transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra pecado, amado ouvinte, vem de um termo que é errar o alvo. Você quando erra o seu objetivo. Você quando falha o seu objetivo. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a verdade, é a luz de Deus, é Cristo Jesus, é a sua palavra, porque ela é objetiva, ela não está sujeita a nós, ou a nossa consciência, ou a maneira como que analisamos ou pensamos. A verdade de Deus não muda, quer você creia nele ou não. A verdade sempre será a verdade, e ela é o nosso objetivo. É por isso que em João capítulo 14, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, nele não existe pecado. Não há pecado em Cristo Jesus. Não há erro, não há dolo. Portanto, nós existimos em função da adoração a Deus, de servi-lo. E podemos servi-lo quando nós nos conscientizamos que somos feitos perfeitos no seu amor. Preste bem atenção aqui o que a palavra diz. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Portanto, eu quero dizer para você que há uma necessidade enorme de nós começarmos a alinharmos as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas ações naquilo que não é pecado. Justamente porque aquele que permanece nele, porque ele é a verdade, ele é o caminho a ser perseguido, ele é a vida eterna que nos espera. Então aqui nós vemos que todo aquele que permanece nele, em Cristo Jesus, isto é, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Por quê? Porque a pessoa que vive pecando, e entenda muito bem a aplicação do verbo aqui, é o verbo viver. Toda a sua vida, ela está, vamos dizer, ela está ligada e associada ao pecado. Ele vive em função do pecado. O pecado tornou uma coisa cotidiana, parte do seu comportamento, parte das suas escolhas.
E entenda que, assim como a pessoa vive pecando, ela também se associa a pessoas que vivem pecando. E a sua realidade se torna uma realidade pecaminosa. Toda a sua volta há pecado. Essa pessoa nunca o viu, nunca o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Eu tenho visto ultimamente, especialmente aqui na África do Sul, onde eu moro, talvez isto seja uma realidade em todo o mundo, muitas falsas igrejas e falsas denominações, e elas têm sempre uma associação muito ligada ao pecado, ou a um pecado em si. E isso, então, nós vemos a palavra de Deus quando nos diz que no fim dos tempos, muitos procurarão para si mestres, ensinadores, professores, pastores, de acordo com os seus desejos e as suas paixões incontroláveis, de acordo com as suas concupiscências. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir que a sua escolha, que o seu pecado está bom. E eles procuram uma verdade subjetiva à sua consciência. Nós temos visto ultimamente uma onda de corrupção nos governos mundiais. E o que é muito triste é que eles se tornam tão encauterizados pela corrupção que ele já não sente o mal em cometer um crime, em roubar, em enganar, em destruir. Então entenda por que é importante que você tenha um código moral bíblico, porque isso te leva a uma vida honesta em suas escolhas. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, procede do acusador, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então entenda que nós estamos vivendo em uma época absurda, em que o absurdo ele está sendo normalizado, sabe? Temos visto muitas vezes mais oficiais e políticos, assim como líderes de comunidades, sabe, se comportarem de uma maneira absurda. E isso se tornou normal. E o comportamento normal, justo, ele se tornou uma coisa que já não existe mais. É por isso que, sabe, o efeito dos 7.000 joelhos, que não se dobraram, 7.000 pessoas que não se dobraram a um Deus estranho, eles estão, sabe, vivendo em incógnito. Sim, pessoas, hoje nós já não sabemos quem é realmente salvo. Sabe, há um remanescente que ainda é justo. Você tem que escolher a vida para você e para a tua casa. Porque mais e mais nós estamos vivendo em uma realidade corrupta. E isso está afetando a sociedade, está afetando o nosso dia a dia. E mais é necessário que nós nos apeguemos à palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então a nossa semente, que é o Evangelho, na parábola do semeador, aquela semente é a palavra de Deus.
E nós vemos que ela é lançada e ela cai em vários terrenos diferentes. Os diferentes terrenos que Jesus menciona são os diferentes corações. Tem uma terra boa, tem um coração leal, tem um coração que, sabe, quando a palavra de Deus entra, ela floresce e ela se torna árvore grande. Nós vemos também que há corações, quer dizer, terra, sabe, terreno que cheio de abrolhos e espinhos, cheios de pedra, que não há condição para que a palavra de Deus cresça e nasça. É por isso que nós temos visto a palavra de Deus até toca em certas vidas. Certas pessoas até vêm e elas começam a andar com Deus, mas as dificuldades da vida, a pressão social, sabe, isso sufoca a semente. Sufoca a palavra de Deus na vida da pessoa. E a pessoa então abandona a semente. Entenda isso. Aquele que não vive pecando, olha só o que diz a palavra. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, amado ouvinte, praticar a justiça é o amor. Amar ao próximo, amar, sabe, aquele que é mais próximo de você. No contexto da sua vida, quem é o mais próximo de você? Talvez seja teu pai, ou teus filhos, ou a tua esposa, ou teu marido. Essas são as pessoas que têm que evidenciar o amor de Deus na tua vida. E o amor de Deus na tua vida tem que ser evidente para que essas pessoas possam ver Deus em você. Para que você possa mudar a história da tua vida. E em função disso você muda a história da tua casa. E a tua casa muda a história da tua igreja, da tua comunidade, do teu colégio, do teu trabalho. E assim você pode, sabe, influenciar para que uma nação inteira seja transformada. É quando nós nos conscientizamos, cada um de nós, individualmente, entramos em um compromisso para com Deus de o servi-lo, de amarmos ao próximo, de evidenciarmos a semente da justiça em nós. Mas é uma coisa que tem que ser individual, em função de toda a comunidade que você permanece. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A razão porque Caim se encheu de ódio é porque ele reconheceu o seu estado de pecado e ele não admitia que as obras do seu irmão fossem justas, fossem melhores do que a dele. É uma coisa triste isso, irmãos. Porque aqueles que têm a sua vida manchada pelo pecado, eu não estou falando de pessoas que estão longe do Evangelho, falando de pessoas que estão dentro. Essa carta que João escreve, ela foi escrita para os santos, foi escrita para a igreja, para que nós pudéssemos ter essa conscientização de não sermos como um Caim que persegue aqueles que têm boa obra,
porque as nossas obras são mais. Muito triste isso. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tem muitas pessoas, irmãos, que nos odeiam. E somos odiados porque fazemos o bem. Jesus foi odiado, ao ponto deles crucificarem ele numa cruz. Qual foi a razão do seu sacrifício? Porque ele curou alguém no sábado? Porque ele pregou o evangelho? Porque ele alimentou 5.000 pessoas? Porque ele vivia uma vida justa? Ele não foi um ladrão? Não foi um reacionário? Até mesmo quando lhe confrontaram por causa das taxas e impostos que eram colocadas sobre o povo judeu, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo nunca se envolveu em política. Sua mensagem sempre foi uma mensagem de salvação. E por causa disso, lhe crucificaram. Por causa disso, um dos seus próprios discípulos o traiu. Não foi uma pessoa de fora, foi uma pessoa de dentro, do seu círculo de amigos. Seremos odiados. O mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por que nós estamos em África? Por que nós abandonamos uma vida secular, talvez, uma vida aparentemente lucrativa, porque isso é apenas uma ilusão? É muito mais lucrativo você ter Deus como teu patrão, Deus como a tua fonte de vida. E nisso, nós esperamos que isso seja de exemplo para muitos de vós. Nós estamos vivendo uma vida no campo missionário, pregando o evangelho, nos esforçando dia após dia para que os nossos irmãos, eles tenham ensino são da palavra. E isso serve de testemunho perante Deus. Eu quero convidar você a fazer um compromisso com Deus, a entregar a sua vida para Deus. É por isso que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, a vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Uma igreja que não tem um projeto missionário, um projeto evangelístico, ela deixa de ser igreja. Porque nós devemos viver em função não somente da pregação da palavra, mas nós devemos tocar no social, ajudar aqueles que precisam de ajuda. É por isso que no nosso projeto missionário, nós temos sempre um projeto missionário sério. Sério. E é seu dever você ser parceiro de uma igreja que investe seriamente em projetos missionários. Onde você pode ver que, o teu recurso está sendo bem investido. É nosso dever fazermos parte, mudarmos a história da sociedade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu tenho sempre dito isso, que o amor não é um sentimento abstrato.
O amor, ele é palpável. O amor, ele é substantivo. O amor, ele é real, ele é ação. O amor não é um cartão postal com um coração ou um buquê de rosas. Sabe? O amor, ele é carinho, ele é ternura, ele é ação. É quando você estende a mão para outro irmão. E assim você muda a realidade da sociedade em que você vive. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Nós temos visto ultimamente uma onda de culpa entre as pessoas, porque o coração delas lhes pesa. Eu quero dizer uma coisa para você. Venha para Jesus. Confesse o teu pecado. Escolha a justiça. Muda de atitude, para que o teu coração não venha te pesar. Para que a tua consciência não seja pesada. Porque uma consciência pesada, ela vira em remorso. Mas se o remorso não se torna em arrependimento, a pessoa ela entra num ciclo nocivo que vai lhe levar à morte eterna. Escolha Cristo, escolha a vida, escolha a luz, escolha o amor, escolha a justiça. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É assim que Deus responde às nossas orações. É quando nós oramos não para o nosso próprio bem, mas para o bem de alguém que está perto de nós. Nós intercedemos pela cura de alguém. Nós fazemos o que é necessário para que o amor de Deus possa alcançar aquela pessoa. E assim ela seja firmada no Evangelho. Escute a palavra de Deus hoje, enquanto é tempo. Mude de vida. Escolha a vida. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nisto você vai reconhecer que Cristo está em você, quando o amor de Deus reside em você através do Espírito de Deus. Quero dizer uma coisa para você, que o Evangelho é muito simples e os homens eles têm a capacidade de complicar aquilo que é simples, sabe? E hoje em dia nós vemos as pessoas tentarem passar a mão por cima da cabeça das outras, sabe? Chamando para o pecado de problema psicológico. A pessoa já não é mais ladrão, é cleptomaníaco. A pessoa já não é mais adúltero, ele é ninfomaníaco. E assim então, sabe, tem sempre uma palavra para poder cobrir o pecado. Quero dizer para você, aquele que comete pecado, ele não conhece a Deus. Mas aquele que conhece a Deus, ele não vive pecando. A sua vida muda. E chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem a Deus em espírito
e em verdade. Já não há mais um templo onde nós temos que subir todos os anos para adorar a Deus. Já não há mais montanhas, porque o nosso Deus agora ele é adorado em espírito e em verdade. Por isso que Jesus fala à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão. Chegou a hora de você adorar a Deus verdadeiramente. E Deus conhece os seus adoradores verdadeiros. Assim também como ele conhece os falsos. É por isso que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta dele vai ser: não vos conheço. Porque eles não são verdadeiros adoradores. Adore a Deus em espírito e em verdade. Comece a falar a verdade. Que a verdade seja parte da tua vida cotidiana. Que a verdade seja o centro da tua vida, porque Jesus Cristo é a verdade. Que Deus vos abençoe. Que o amor de Deus vos alcance. Que a comunhão do Espírito Santo possa encher a vossa vida, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Até a semana que vem.